Continuam na Câmara Municipal de Guarulhos as audiências públicas da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, para 2019. Acompanhe os destaques do Jornal da Câmara, hoje apresentado aqui, no plenário da Câmara Municipal. Com 2,5 milhões de orçamento para custeio e investimento, a Secretaria do Meio Ambiente destaca programa de plantio de flores na cidade. Ampliação do tratamento de esgoto da cidade é destaque em audiência da LDO do Serviço Autônomo de Água e Esgoto, o SAAI. Comissão que investiga denúncias contra a empresa que administra o aeroporto de Guarulhos, houve depoimento de 3 empresários do ramo delivery. A Gru Airport é acusada de não autorizar funcionários a encomendar refeições. A Defesa Civil apresenta as projeções para o próximo ano e destaca a necessidade de realizar concurso público. Agora, no Jornal da Câmara, hoje, dia 7 de junho de 2018. Olá, sejam bem-vindos a mais esta edição do Jornal da Câmara, hoje apresentado aqui do plenário da Câmara Municipal. Vamos agora falar com a repórter Eliane Anjos, que tem as informações da sessão desta tarde. Olá, Eliane. Olá, Renata. Olha, o presidente da casa, vereador Eduardo, ele abriu a sessão, mas suspendeu na sequência tanto a sessão ordinária quanto as sessões extraordinárias, as 3 que estavam previstas para essa tarde, nenhuma delas aconteceu, portanto. Isso quer dizer que a pauta da sessão ordinária, os 233 itens previstos no grande expediente e também os 11 itens que estavam na pauta da sessão, da pauta da ordem do dia, eles ficam para a sessão da próxima terça-feira. Então, resumindo, não houve sessões ordinárias nem extraordinárias nesta quinta-feira. Renata. Obrigada, Eliane. A comissão especial que investiga denúncias contra a empresa que administra o aeroporto de Guarulhos se reuniu nesta quinta-feira e ouviu o depoimento de 3 empresários do ramo delivery. A Gru Airport é acusada de não autorizar funcionários a encomendar refeições de empresas externas. O presidente da comissão, vereador Marcelo Lula Seminaldo, comentou a reunião de hoje. Foram depoimentos fortes, né? Os 3 comerciantes relataram aqui absurdos cometidos pela Gru Airport, no sentido de agressões, no sentido de tomar bens, dinheiro. Houve um depoimento aqui que a depoente disse que a Gru levou embora R$1.000 dentro de uma bolsa e depois não devolveu. Então, eu acredito que, além da questão do delivery que a gente começou a investigar, agora a gente se deparou com um problema criminal, que é a apropriação indébita. Assim, confirmado isso que nos foi relatado aqui, a Gru está cometendo crime dentro da cidade de Guarulhos. Nós já marcamos uma próxima reunião na terça-feira que vem, onde a gente vai querer ouvir representantes da Secretaria de Trânsito e Transporte e representantes da Secretaria de Segurança Pública, uma vez que foi relatado aqui que a GCM supostamente estaria trabalhando junto com a Gru Airport e que os fiscais de trânsito lá também estariam no sentido de uma intolerância muito grande na hora da aplicação das penalidades. Então, é importante a gente ouvir isso também. Então, na próxima terça-feira, a gente fará essa oitiva. Diversas secretarias, coordenadorias e órgãos ligados ao Poder Público Municipal apresentaram nesta quarta-feira as diretrizes orçamentárias para 2019. No período da manhã, o SAAI, Serviço Autônomo de Água e Esgoto, apresentou as metas orçamentárias para o próximo ano. A ampliação do tratamento de esgoto da cidade foi um dos temas predominantes do encontro. Antes de apresentar a previsão orçamentária para o ano de 2019, o superintendente do SAAI, Francisco Caroni, divulgou os números relativos às receitas do órgão. Mais de 70% da verba prevista é oriunda de tarifas de água e esgoto. Em relação às despesas, a dívida do SAAI com a Sabesp representa o maior montante, com o custo de mais de R$190 milhões. A vereadora Janete Lula Pietá, do PT, fez uso da tribuna para pedir mais transparência em relação aos termos do acordo firmado com a Sabesp. Sobre o ponto de vista da transparência, eu gostaria de saber e receber, já pedi também na outra vez, qual é o acordo que foi feito com a Sabesp. Recentemente,
o governador Márcio França colocou em uma mídia, numa grande mídia de São Paulo, que que a Sabesp vai estar em negociações com o SAI e que será feito esse acordo. Agora, nós da Câmara, até hoje, ainda sabemos isso desde o início, Carolina, nós não recebemos nada de concreto. Com relação ao pronunciamento do governador, eu não sei dizer do que ele estava tratando. O que eu posso falar para vocês é, claramente, nós estamos em um processo de negociação para reduzir a dívida do SAI, que hoje é de 3,35 bilhões, para 2,1 bilhões. Isso está em andamento, essa tratativa. Não foi uma coisa fácil de se fazer, porque reduzir 1 bilhão 250 de uma dívida não é uma coisa fácil de ser conseguida. Nós já estamos nessa altura do campeonato com as leis para serem apresentadas à Câmara dos Vereadores prontas. O que aconteceu? Ocorreu que trocou a presidência da Sabesp. Então, para evitar nenhum tipo de constrangimento da nossa parte ou da parte deles, que são nossos interlocutores, nós optamos por segurar a lei que seria apresentada para poder fazer uma nova conversa com a nova diretoria, tá? Isso está correndo muito bem, então provavelmente num prazo de uns 15 a 30 dias está sendo enviado para essa casa dois projetos de lei autorizativas, uma para negociação de 2,1 bilhões e a outra para compra de água no atacado com um desconto de 20% no valor. O vereador Tiago Surfista, do PRTB, questionou o superintendente a respeito das ações do SAAI no combate ao uso irregular da água. Eu sei que o SAI tem feito um grande trabalho, né, na regularização das pessoas que utilizam a água ainda de forma irregular. Vamos dizer assim, os gatos. Se pudesse explanar um pouco sobre isso também, porque é importante o pessoal saber que tem sido feito um grande trabalho e isso ajuda a cidade de um modo geral. Dos 100% de água que o SAI distribui, 55% é faturado. Ou seja, se eu fosse uma fábrica de carros, cada 100 carros que eu produzisse, 45 eu batia na parede e jogava fora. Tá? Esses 45% não são perdas, tá certo? Nós temos uma perda física da ordem de 10 a 15%. Tá? E o restante são consumos não pagos, certo? São os famosos gatos, a gente sabe onde está, nós estamos fazendo uma campanha muito forte em cima disso, e são aqueles consumos que são indevidos, é o roubo de água e tudo mais, tá? Que a gente tem que tentar lutar para minimizar isso, mas infelizmente isso é uma constante. Francisco Caroni enfatizou que a maior meta para 2019 é expandir a rede de esgoto da cidade. Em 2019, basicamente, nós vamos manter todas as atividades que o SAI já exercia e vamos dar uma ênfase na rede de esgoto, que nós temos que atingir, pelo TAC que foi firmado com o Ministério Público, 15% de esgoto tratado esse ano. Então, nossa meta principal é atingir esse número, mantendo o serviço do SAI da melhor maneira possível. Agilizado o trâmite interno de documentos em toda a prefeitura e melhorar os serviços para o cidadão são alguns dos principais objetivos da Secretaria Municipal de Gestão para 2019. No início da tarde desta quarta-feira, o secretário municipal de Gestão, Eduardo Camei, expôs em audiência pública as diretrizes de sua pasta para 2019. Segundo ele, a secretaria, que estabelece metas para a prefeitura, manterá o foco em programas que visam principalmente agilizar o trâmite interno de documentos em todos os órgãos municipais e melhorar os serviços para o cidadão. No que diz respeito aos recursos humanos, Camei disse ainda que espera implantar, até o final de 2018, o regime jurídico próprio e revisar o plano de carreira dos servidores municipais. Com 2,5 milhões de orçamento para custeio e investimento, a Secretaria do Meio Ambiente destacou o programa de plantio de flores na cidade em audiência pública da LDO.
O secretário de Meio Ambiente, Abdo Mazloum, apresentou orçamento total de R$ 40 milhões para 2019, dos quais quase 87% será destinado à folha de pagamento. R$ 3.300.000 são recursos do Fundo Ambiental e o restante será reservado para custear as despesas e programas da Secretaria. Desses 40 milhões, claro que nós temos um orçamento próprio que ficaria em 2.600.000 para investimento, para que a gente possa cuidar do nosso verde, né, da nossa cidade. Nós temos que recuperar várias áreas e temos um plano para que a gente possa também, como já está ocorrendo aí na Avenida Tiradentes, né, de a gente dar mais cor à nossa cidade, né, florir a cidade. E isso é um projeto que o prefeito, né, determinou, ele quer ver a cidade mais colorida. Munícipes, assessores de vereadores e parlamentares questionaram o secretário sobre a instalação do aterro sanitário CDR Pedreira na região do Cabo Sul. Também quero falar sobre o aterro sanitário também, que vai vir para Guarulhos aqui. Se vir para Guarulhos mesmo, qual é a ação que vocês têm? Se vocês têm alguma coisa contrapartida, porque lá é o pulmão da nossa cidade. O que vai acontecer? Se vai ter um incinerador, se vai ter o pessoal da cooperativa, se vão fazer um trabalho junto com eles para que possa amenizar o lixo. Porque nós já temos um lixão aqui e vai vir todo o lixo de São Paulo para cá. Eu queria saber qual é a atitude que vocês têm sobre isso. O vice-líder do governo, vereador Geraldo Celestino, do PSDB, defendeu a instalação do aterro. O Guarulhos tem que ter um aterro. Eu não sei onde vocês estão tirando. Tem que ter um aterro. Nós temos uma cidade de 1.300.000 habitantes. Onde nós vamos colocar os entulhos das empresas privadas? É responsabilidade do poder público. Onde nós vamos colocar o lixo? Nós temos o Plano Nacional de Resíduos Sólidos, que nós estamos passando aí para a iniciativa privada. Todos aqueles que produzirem acima de 1.000 litros de lixo terá que ter a responsabilidade pelo destino final do seu lixo. Para onde vai esse lixo? O secretário não se pronunciou sobre esse assunto. Os participantes também questionaram o orçamento destinado à gestão e manutenção da proteção ambiental, estimado em R$ 3.000. Referente à LDO, os três que se fala sobre os R$ 3.000, eu já coloquei que seria um valor simbólico, né? E nós temos aqui um termo administrativo, que é de 27/4, né? Que é da saúde, que é uma parceria entre saúde e meio ambiente, né? E claro que nós temos várias dificuldades. O município, ele chegou num ponto da questão de verbas e de orçamento, numa dificuldade muito grande. A secretaria estará disposta a receber e a ouvir, né, qualquer questionamento dos vereadores e dos munícipes. Estamos à disposição. Em audiência pública, o secretário da Fazenda, Peterson Juan, afirmou que a pasta deverá contar com cerca de R$ 55 milhões para os gastos em 2019. Peterson também disse que o IPTU da cidade deve permanecer congelado e que a prefeitura estuda um novo contrato para o serviço de Zona Azul no município. A Defesa Civil também apresentou as projeções para o próximo ano na audiência desta quarta. Entre os principais projetos da coordenadoria está a realização de um concurso público. O coordenador da Defesa Civil, Coronel Valdir Pires, apresentou na audiência da Lei de Diretrizes Orçamentárias a previsão para o próximo ano. Em 2018, a verba é de R$ 6.800.000. Em 2019, haverá um sutil aumento de R$ 300 mil. A verba, segundo o coronel, é insuficiente, já que 80% desse valor, cerca de 5 milhões, está comprometido com a folha de pagamento. Entre os projetos está a realização de um concurso público para a contratação de 36 agentes de defesa civil, 3 assistentes sociais, 2 geólogos e 1 engenheiro. Outro investimento essencial é a aquisição de um drone para monitorar as áreas de risco sem expor os profissionais. O coordenador falou sobre os próximos desafios e metas. A Defesa Civil, bom dia a todos, tem uma perspectiva de fazer algumas reformas no prédio, nos 2 prédios da Defesa Civil.
renovar o mobiliário que está em petição de miséria, viaturas caindo aos pedaços. Nós temos a pretensão de aquisição de algumas viaturas e alocação social, que é uma coisa anual, né, uma despesa praticamente fixa. A gente tem trabalhado para diminuir esse custo, mas não depende da gente, né? E outros custos com manutenção de viatura, aquisição de computadores, a melhora no nosso sistema de comunicação. Então essas são as nossas metas para o ano que vem. Com quase 80 milhões de reais para 2019, o secretário de Segurança Pública ressaltou o alto gasto com recursos humanos. De acordo com o secretário de Segurança Pública, Gilvan Passos, aproximadamente 90% desse valor é gasto com recursos humanos, o que dificultaria realizar investimentos. Nós temos um orçamento de R$ 79.774.900,48. Porém, R$ 71.970.788,61 é folha de pagamento. Então, né, obrigado pelas respostas que os senhores já me deram aí. O secretário também falou sobre as dificuldades de lidar com um efetivo abaixo do necessário. Nós temos 777 homens, sendo que desses 777 homens nós temos os que estão baixados, que estão afastados, que não podem fazer o trabalho na rua. E a ONU ela faz uma pesquisa que nós deveríamos, doutor Carlos Derman, ter no mínimo um efetivo de 2.650 homens para a nossa cidade. Vereadores presentes usaram a tribuna para elogiar o comando da pasta e se solidarizar com as dificuldades impostas pelo orçamento enxuto da segurança. Janete Lula Pietá também questionou o papel da Guarda Civil Municipal. Na verdade, as diretrizes orçamentárias, elas estão demonstrando que é uma secretaria que tem uma defasagem muito grande de recursos. Quero propor que na hora do orçamento se tenha mais dinheiro, mas aí eu vou colocar para onde eu acho que tem que ir mais dinheiro, né? A primeira coisa, eu queria um pouco entender o conceito de segurança pública. Eu acho que, sob o ponto de vista da GCM, ela deveria se ater muito mais à questão do patrimônio. Com a aprovação da lei, e foi sancionado pela ex-presidente Dilma, a Lei 13.022, então ela deu poder de polícia às guardas municipais de todo o país. E isso foi uma medida sábia dela, tendo em vista, ela tendo a sensibilidade que hoje, infelizmente, a segurança pública que os governos dos estados deveriam dar, deixam muito a desejar. O investimento no projeto educativo Guarde também foi citado na audiência. A Guarde fazia um trabalho excelente sobre drogas, levava sempre o seu canil. E o ano de 2017, parece que não houve muito esse entrosamento da Guarde na região de Bom Sucesso. Eu me recordo de uma a qual eu fui, mas as escolas participavam mais. O Guarde, o ano passado, nós aumentamos o atendimento nas escolas. Porém, o Guarde ele segue uma orientação da Secretaria da Educação. Quem passa as escolas a serem feito é a própria Secretaria. Então, ela faz um estudo quais são mais prioridades, mas nós vamos fazer em todas. Então, o Guarde continua o mesmo trabalho. A última audiência de ontem foi da Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor. Vera Lúcia Gomes, que comanda a pasta, anunciou que a previsão orçamentária é de R$ 1 milhão para o ano que vem. A meta da coordenadoria é realizar 160 mil atendimentos em 2019. A Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer fez a apresentação do orçamento nesta quinta-feira. O repórter Robertson Balsamão acompanhou a audiência e tem as informações. Vamos conferir. Para falar mais sobre o assunto, eu converso agora com o gestor da pasta, João Carlos Panóquia. Secretário, eu queria que o senhor fizesse de forma resumida um apanhado sobre as prioridades, metas e diretrizes para o ano de 2019 da pasta.
Eu vou ter que resumir bastante. A pasta é grande, são muitas metas, muitas prioridades. Mas as metas principais são terminar as obras que estavam paralisadas. Não vamos fazer obras novas, vamos terminar as que estão lá paralisadas. Muitas em andamento, vou entregar esse ano. Esse ano são 4 ou 5 obras nós entregamos, depende do andamento de algumas aí. Eu tenho como meta a capacitação dos professores. Nós já no primeiro semestre capacitamos o dobro de professores em relação ao ano inteiro anterior. Eu tenho como meta aumentar o atendimento aos alunos de creche, pré-escola. Eu tenho como meta reformar as escolas, pelo menos 50% das escolas. Já há muito tempo não tem manutenção, algumas têm projetos, a concepção do projeto é ruim. Eu estou reformando essas escolas, algumas, outras estão em andamento aí os estudos para que nós possamos, até 2019, pelo menos 50% das escolas estarem reformadas. E estamos tentando fazer com que a merenda tenha a qualidade que sempre teve. Nós estamos mantendo a qualidade da merenda para que a criança vá à escola, fique nutrida e tenha cada vez mais capacidade de absorver os estudos e cada vez mais ela possa evoluir. A ideia é atender o máximo de crianças possível. Todas as ações, elas são voltadas para um objetivo só, que é a criança. Nós não temos outro objetivo. Então, qualquer ação realizada pela Secretaria de Educação é para atender as crianças. Tá certo, secretário. Uma pergunta com relação aos uniformes. A situação está normalizada, é uma queixa de muitos munícipes. Como é que está essa situação? Eu estou na pasta há 6 meses. Eu peguei a licitação andando, mas nós já homologamos a licitação, já estão sendo entregues os uniformes completos, o kit de verão, de inverno, com tênis. E, inclusive, algo que nunca aconteceu no município, que nós estamos entregando blusa de meia estação e mais uma jaqueta impermeável com capuz de frio. Tá certo, todas as crianças. Tá certo, então. Muito obrigado, secretário. Lembrando que você pode acompanhar o resumo da audiência de hoje no Jornal da Câmara de amanhã. Para o Jornal da Câmara, Robertson Balsamão. Mais informações sobre a audiência da Secretaria de Educação e das outras audiências realizadas nesta quinta-feira, você confere no Jornal da Câmara de amanhã. E nesta sexta, a partir das 9 horas da manhã, continuam as audiências da LDO. Está marcada a apresentação das previsões orçamentárias das Secretarias de Obras, Justiça, Secretaria do Trabalho, Desenvolvimento Urbano, Assuntos Difusos, Habitação e também terá audiência da Proguaru e do IPREF. O Jornal da Câmara termina por aqui. Voltamos amanhã, sexta-feira, com mais notícias da cidade e os acontecimentos importantes da Câmara Municipal de Guarulhos, que realiza sessões às terças e quintas-feiras, a partir das 2 horas da tarde. E nos próximos dias, também as audiências públicas da LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2019. Lembrando que você pode acompanhar ao vivo da Galeria do Plenário, que fica na Rua João Gonçalves, 604, centro da cidade. Será sempre muito bem-vindo. E também pode acompanhar outras notícias pelo nosso site e pelas redes sociais da Câmara. Nós voltamos amanhã, às 7 da noite. Muito obrigada e até lá!